Muito bom dia, vamos dar início ao nosso webinar. É com grande satisfação que damos início a mais um webinar aqui da Incentia Cabo Verde, vendas estratégicas e o impacto real do CRM no crescimento do seu negócio, de cada negócio aqui de Cabo Verde. Nós estamos a operar no país desde 2007. A Incentia Cabo Verde integra parcerias estratégicas e recursos locais e internacionais, estando presente nas principais cidades, portanto, na cidade da Praia, em Mindelo e Espargos. Contamos com uma equipa qualificada de 25 profissionais, entre comerciais, consultores funcionais, técnicos, além da nossa equipa administrativa. Estamos todos sempre prontos para apoiar os nossos clientes na transformação digital de cada negócio. Relativamente à nossa oferta, nós seguimos uma abordagem global e transversal, cobrindo diversas áreas, como a nível de soluções de Microsoft, soluções de Cegid, infraestruturas físicas e alojamento em cloud, a nível da segurança, gestão documental, gestão de equipas e controle da assiduidade, e também desenvolvimento à medida. O nosso compromisso é um pouco claro, portanto, nós queremos aqui impulsionar a inovação, a eficiência e a competitividade de cada empresa de Cabo Verde. Hoje vamos focar-nos numa das soluções mais poderosas da Microsoft para a área comercial, o Dynamics 365 Sales. Ao longo desta sessão vamos explorar como é que o CRM moderno pode agilizar processos, melhorar o acompanhamento de clientes, integrar ferramentas e também potenciar resultados reais com o apoio da inteligência artificial. Vou agora apresentar o nosso colega que fará a apresentação do webinar. O nosso colega é o Bruno Gomes. Já tem 10 anos de experiência na área das tecnologias de informação, com especial foco em soluções da Microsoft. Trabalha em soluções Microsoft Dynamics 365 Sales, Customer Service, Project Operations, Power Platform, Copilot e Azure. O nosso colega faz parte da Incentia Core, que é uma das unidades do grupo Incentia, especializada em soluções tecnológicas de gestão empresarial da Microsoft. Atua na implementação, no desenvolvimento e suporte de ambientes modernos e robustos, assegurando a segurança, a eficiência e a escalabilidade. Trabalha com a família, a Incentia Core, portanto, trabalha com a família de produtos do Microsoft Dynamics 365, do Power Platform, Microsoft 365, Copilot, Azure, com o objetivo de integrar aos nossos clientes a tecnologia mais recente para endereçar processos e apoiar os sistemas de gestão e operações digitais. Posto isto, informamos que este webinar está a ser gravado e pronto, para que depois, posteriormente, os conteúdos possam ser partilhados com todos os participantes. Sejam muito bem-vindos e que tenhamos um excelente momento de partilha e aprendizagem. Bruno, tens a palavra. Bom dia a todos. Vamos então dar início a esta apresentação sobre o Dynamics 365 Sales. Como a Patrícia disse, eu estou inserido na Incentia Core. Nós na Incentia Core trabalhamos com todas as ferramentas e as ofertas de aplicações empresariais que a Microsoft dispõe. O Dynamics 365 Sales é uma delas, muitas vezes a mais conhecida ou a mais rapidamente conhecida, porque endereça realmente um assunto importante que é muito facilmente identificável nas empresas que têm necessidade de gerir esses processos, que é a parte das vendas. Hoje, na nossa agenda, vamos falar, obviamente, do Dynamics 365 Sales, tentar mostrar aqui as principais funcionalidades da aplicação,
com o objetivo de mostrar como é que nos pode ajudar a gerir o processo das vendas. Antes disso, vou falar um pouquinho do ecossistema Dynamics 365 para dar o contexto da oferta da Microsoft, onde o Dynamics 365 Sales se enquadra. Existem outras coisas. E depois, no fim, vamos ver como é que este ecossistema também oferece ferramentas para estender o Dynamics 365 Sales. Começando então pelo ecossistema do Dynamics 365 Sales. A Microsoft, como todos sabemos, é um dos principais players tecnológicos do mercado, não só sob o ponto de vista de ser um fornecedor de aplicações, mas também sob o ponto de vista de ser inovador, de criar nova tecnologia e de a inserir nas suas aplicações. O Dynamics 365 Sales é uma aplicação que está inserida dentro de um contexto, de um ecossistema Dynamics, que tem muitas outras aplicações. Este ecossistema apresenta-se como um ecossistema Platform as a Service, Software as a Service e Infrastructure as a Service. Na prática, o que é que quer dizer? Quer dizer que toda a oferta, não só em termos de aplicações, como a extensibilidade, desenvolvimento, como a infraestrutura, servidores, tudo isso está dentro do ecossistema e as nossas empresas, ao aderir a este ecossistema, deixam de ter necessidade de gerir infraestrutura local, servidores locais, bases de dados locais, ter que se preocupar com atualizações das ferramentas, porque tudo isso está diretamente no serviço, neste ecossistema. É um ecossistema que tem várias ferramentas que endereçam quase todos os setores que existem no mercado, desde as vendas, que é o que vamos ver hoje, até ao apoio ao cliente, o Customer Service, negócio no terreno, Field Service, gestão de projeto, e até tem também 2 ERPs, este ecossistema, e todas estas aplicações são especializadas num determinado setor, vendas, apoio ao cliente, gestão de projeto, mas comungam entre si vários recursos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a informação é centralizada e é única. A minha tabela de clientes é a mesma se eu tiver uma aplicação de vendas e se eu tiver uma aplicação de gestão ao cliente ou gestão de projeto. O meu modelo de segurança de dados é o mesmo em todas as aplicações. A forma como eu faço a gestão dos meus utilizadores é a mesma que eu faço num sítio só e é distribuído para todas as aplicações. Portanto, isto agiliza muito a forma como nós gerimos as nossas aplicações. Depois, é um ecossistema que, sob o ponto de vista de análise de dados, de extensibilidade, preciso criar uma aplicação para endereçar um processo que não está em nenhuma das outras ferramentas acima, possui, ou é preciso automatizar determinadas tarefas, determinados processos, possui uma camada, uma plataforma que é Power Platform, que oferece recursos, aplicações, ferramentas que nos permite fazer isso tudo. E estando inserido dentro deste ecossistema, permite que nós liguemos diferentes pontos de diferentes processos, de diferentes aplicações da primeira camada e não só, também nos permite aceder a aplicações que são externas a este ecossistema, como o ERP Primavera, por exemplo. Esta Power Platform permite-nos unir todos esses pontos e centralizar informação, por exemplo, se estivermos a analisar num Power BI, ou centralizar uma nova aplicação móvel para as nossas equipas que andam no terreno, ou automatizar o resultado de um processo de vendas, automatizar consequências noutra aplicação, no ERP. Portanto, esta Power Platform tem esse objetivo, de ser uma plataforma onde nós conseguimos estender estas ferramentas. Depois, sabemos que a Microsoft tem todas as suas ferramentas de produtividade e de colaboração, que são amplamente conhecidas, é o Outlook, é o Teams, é o Word, é o Excel, e sabemos que os nossos utilizadores, embora parte dos trabalhos dos nossos colaboradores sejam geridos e gerados pelas nossas ferramentas de gestão, são os nossos processos que ditam o que é que as pessoas têm que fazer, não é? Muitas vezes, sabemos que as pessoas trabalham nestas ferramentas de colaboração, fazem uma reunião, enviam um e-mail, produzem um documento, trabalham nessas ferramentas de colaboração. E então este ecossistema traz para dentro das aplicações de gestão a integração com essas ferramentas. Qual é o objetivo? O objetivo é dar alma aos nossos processos. Nós,
passarmos a saber que um determinado processo, por exemplo, um processo de venda aconteceu do momento A ao momento B, com o estado A, com o estado B, portanto, o que é que aconteceu, mas para além disso, sabemos como é que aconteceu, quantos e-mails trocamos, quantas reuniões fizemos, quais são os documentos associados a este processo. Portanto, toda esta integração está dentro deste ecossistema. Depois falar-vos do Copilot Studio. O Copilot é inteligência artificial. Há 10 anos para cá, inteligência artificial, inteligência artificial, inteligência artificial. Só falamos disso. A Microsoft foi a primeira fornecedora de software a inserir diretamente nas suas aplicações componentes de inteligência artificial. Não só aquele típico chat que nós estamos habituados a ver, onde nós fazemos perguntas e aquilo devolve-nos informação, mas também inteligência artificial para automatizar, acelerar a informação, a forma como deduzimos resultados da informação. Isso também vou tentar mostrar à frente. Este Copilot Studio permite-nos não só usar essas ferramentas de inteligência artificial para acelerar os nossos processos, mas também de criar agentes que são, no fundo, aqueles chats especializados em determinados assuntos dentro da nossa organização. As nossas aplicações produzem dados, produzem informações. Sabemos que a inteligência artificial trabalha e consegue ser eficaz assim que seja alimentada com dados, e é aqui que se encaixa o Copilot Studio. Liga todos os dados de todo este ecossistema, não só das ferramentas de gestão, mas também das ferramentas de produtividade, para, no fundo, acelerar a informação que consegue deduzir. Por último, dizer que tudo isto está assente no Azure. O Azure é uma plataforma, uma infraestrutura amplamente conhecida também no mundo, e temos sempre disponível, é muito extensa, e temos sempre disponíveis em casos mais complexos de desenvolvimento ou de necessidades ou de integrações com ferramentas, integrações mais complexas com outras ferramentas que as empresas possam usar. Temos sempre recursos no Azure para fazer essa ligação. Dynamics 365 Sales. O que é que estamos aqui a falar? No fundo, o Dynamics 365 Sales é uma das ferramentas deste ecossistema, que é um CRM, Customer Relationship Management. O objetivo principal de um CRM é auxiliar na gestão da venda e auxiliar na gestão da nossa relação com o cliente. No fundo, conseguirmos mapear os nossos processos de venda desde a oportunidade potencial, portanto, aquilo que é um negócio potencial com alguém novo, okay, até à encomenda, a venda efetivada. Pelo meio, passa pelas oportunidades, fazer uma gestão das oportunidades de negócio, o que é que eu tenho em carteira, qual é o meu pipeline, fazer o desenvolvimento, fazer as propostas, fazer o fecho, e passa também pelas propostas, que no fundo são o nosso orçamento. Portanto, oportunidade potencial, oportunidade, propostas, encomendas. Este é o fluxo de venda que um CRM principalmente tenta endereçar sob o ponto de vista de processo, e sob o ponto de vista da gestão de relações, procura sempre ser uma ferramenta que consegue auxiliar as equipas comerciais com informações sobre como é que estão os nossos clientes, quem são, como é que está a nossa relação com eles, o que é preciso fazer, o que é preciso tratar a seguir, de que forma é que isso se espelha na nossa empresa. Os benefícios principais a que o Dynamics 365 se propõe são sempre, ou serão, a conseguir acelerar as vendas das empresas, fazer com que os nossos comerciais consigam vender melhor e fazer uma melhor gestão da relação dos nossos clientes. E nos dias que correm, sabemos que o mercado é muito acelerado, é muito dinâmico. Muitas vezes os nossos próprios processos comerciais acabam por mudar muito rapidamente. Às vezes não tanto porque nós, empresa, assim o queremos, mas porque os nossos clientes assim o exigem. E a concorrência é muito feroz. Então, é necessário haver uma adaptação constantemente aos processos de venda. Temos que estar sempre em cima do acontecimento. E é por isso que o Dynamics, sendo uma ferramenta moderna que introduz muitas componentes de inteligência artificial e que tenta antecipar situações, pode ser uma boa solução nesta questão de permitir uma adaptação mais rápida das equipas de vendas. De que forma? Primeiro de tudo, num CRM, a coisa mais importante é nós conseguirmos ter uma ferramenta que nos ajude a conhecer o cliente, que nos consigam fornecer informações sobre não só quais são os atributos estáticos do cliente, o nome, o número contribuinte, o e-mail, essas informações estáticas, digamos assim, mas também que nos ajude a perceber o que é que aconteceu, quais foram as atividades que aconteceram com aquele cliente, quantas reuniões é que aconteceram, quantas
quantas tarefas é que eu fiz, quantas oportunidades eu fechei. Portanto, toda essa informação está disponível no Dynamics. Depois, ajudar-nos a perceber quem são as pessoas dentro dos nossos clientes, quando nós temos uma relação B2B, né? Quando os nossos clientes são empresas, perceber quem são as pessoas dentro da nossa empresa que estão na organização ou que fazem parte do organograma do nosso cliente, e depois sobre essas pessoas saber quais são os que nos ajudam a decidir para fechar negócio, quais são os que já se mostraram que são influenciadores para nós conseguirmos fechar um negócio, e quais é que são blocas, quais é que são aquelas pessoas que, quando estão envolvidas no negócio entre nós e o cliente, basicamente não nos ajudam, prejudicam-nos a tentar fechar o negócio. Isso é informação sempre agregada. Nós temos esta informação, conseguimos depois usá-la a nosso favor quando estamos a negociar um cliente. Sabemos que está envolvida uma pessoa que temos identificado no CRM como um blocker, vamos ter mais cuidado a tentar negociar ou vamos ter uma abordagem diferente. E depois, esta informação, saber do nosso cliente, através de integrações com o LinkedIn, que também é um produto da Microsoft, saber qual é o histórico das pessoas que fazem parte do nosso cliente. Por exemplo, o histórico profissional pode-nos abrir portas para novos negócios. Podemos saber que já trabalhou numa empresa anterior que talvez nos consiga introduzir a outra empresa. Podemos abordar o mercado dessa forma. Portanto, conhecer o cliente. Depois, conhecer a relação. É outro ponto muito importante num CRM. Saber de que forma é que a minha relação com o cliente, como é que ela está, como é que ela evolui, como é que as minhas ações influenciaram esta relação. E de que forma percebermos quanto tempo nós gastamos nesta relação em termos de atividades, quantas reuniões fizemos, quantas horas gastamos para fechar um negócio, quantas horas o cliente gastou para fechar o negócio, qual é o interesse dele, afinal, em nós. Essa informação, esta análise está disponível no CRM de forma automática, ou seja, preditiva. Tenta acelerar, sob o ponto de vista de dar a conhecer a relação ou de ajudar as nossas equipas comerciais a conhecer a relação, tenta automatizar essa informação, que depois pode ser usada, por exemplo, para nós fazermos uma lista de prioridades de negócios que queremos abordar baseada na relação. Por exemplo, se calhar é-nos mais importante despender mais tempo em clientes que temos boa relação, ou se calhar é o contrário, depende do nosso negócio. E para além disso, também perceber dentro da nossa empresa, quando temos múltiplas pessoas dentro da nossa empresa que lidam com aquele cliente, quais são as empresas que têm melhor impacto ou melhor relação com o cliente. Isso pode ser importante. Por exemplo, quando temos reuniões com um cliente, trazermos a nossa melhor pessoa, ou a pessoa que melhor se dá com o cliente para essa reunião, que nos pode introduzir, sabemos que tem impacto, mais impacto ou melhor impacto que nós. E, portanto, essa informação também está aqui disponível para nos ajudar a conhecer melhor a nossa relação com o cliente. Depois, obviamente, o objetivo principal do CRM, do ponto de vista de processo, é ajudar a fazer o acompanhamento dos negócios. Este acompanhamento, como já introduzi, vai desde a lead até à encomenda, também vai até à fatura. Normalmente a fatura digamos, fica um bocadinho de fora, porque na maioria dos casos as empresas fazem a faturação num ERP, e então este ecossistema permite-nos que nós, no ponto da encomenda, façamos uma integração para o ERP, mas o processo de venda vai desde a lead até a encomenda, passando pela oportunidade e pela proposta. Obviamente, a gestão desses registros, o que é que está a acontecer, como é que estão distribuídos no tempo, qual é o valor, quais são os produtos que estamos a vender. Portanto, toda essa gestão é possível fazer-se neste CRM. O próximo objetivo principal do Dynamics 365 é permitir que aceleremos os negócios. Sabemos que a atividade comercial pode ser muito dinâmica. Eu posso ter na minha lista de negócios a acompanhar diversos assuntos diferentes, em estados diferentes, com necessidades diferentes, os próprios clientes são diferentes. E então, no sentido de auxiliar as equipas comerciais, o Dynamics oferece algumas ferramentas, algumas funcionalidades que permitem acelerar o negócio. Por exemplo, permite-nos que façamos uma organização do nosso trabalho segmentada ou assente em critérios que nós definimos, para que nós tenhamos uma lista de prioridades de trabalho a fazer. Permite-nos também, ou aliás,
oferece-nos a capacidade de sugerir ações. No nosso processo de abordagem de uma lead de um determinado mercado, há um conjunto de ações que podem ser sugeridas. Ligar ao cliente, mandar um e-mail de follow-up, fazer uma chamada, mandar um agradecimento. E todas estas sugestões podem ser, no fundo, todas estas ações podem ser sugeridas às nossas equipas comerciais no sentido de acelerar o caminho que tem que ser feito para fechar o negócio. E porquê é que isto é importante? Porque, como eu falei há pouco, as ferramentas de produtividade são a alma dos nossos processos, ditam o histórico do que aconteceu no nosso processo. Nós temos um processo gerido numa ferramenta, mas temos o que realmente aconteceu para aquilo mudar de estado, ou para aquilo aumentar a data, ou ser cancelado, ou ser perdido, ou ser ganho. O que dita que aconteceu é aquilo que nós produzimos nas nossas ferramentas, são de produtividade, são as chamadas, são as reuniões, são os documentos. E esta sugestão de ações ajuda a acelerar a inserção desses registros e acaba por dar alma ao Dynamics 365, que é aquilo que fazemos, ao Sales. Outro exemplo de aceleração dos negócios é um conjunto, ou são um conjunto de funcionalidades, de insights, que ajudam os comerciais a saber o que aconteceu e o que é que foi perdido enquanto ele não esteve a ver o registro ou não esteve dentro deste assunto, e sugerir-lhe que aconteceu alguma coisa que deve ser olhada. Por exemplo, dizer, olha, houve um e-mail que foi enviado pelo cliente que tu ainda não abriste, ou que ainda não viste, ou que ainda não viste. Se calhar é importante ler ou ver. Ou, por exemplo, dizer, olha, se calhar, baseado na última troca de e-mails, é melhor marcar uma reunião com o cliente para esclarecer as coisas. Ou, por exemplo, dizer, olha, há muito tempo que não mexo nesta oportunidade, ou não há atividade nesta oportunidade, que é um negócio que te abandonaste, é para perder, é para ganhar, ou reforça, por favor, junto do cliente, não te esqueças. Portanto, a ideia continua a ser acelerar os negócios. Outra funcionalidade muitíssimo interessante é nós conseguirmos mapear o nosso processo de vendas por fases. Qualificar, desenvolver, propor, fechar. Nestas fases nós podemos identificar um conjunto de tarefas ou de macro-tarefas, digamos, que ajudam o comercial e a equipa comercial a perceber qual é o caminho que ele tem que trilhar para que consiga, sendo o objetivo fazer um negócio, para que consiga fechar um negócio mais rapidamente. Estas fases, este fluxo por fases, permite-nos também que tenhamos um ponto de controlo para nós implementarmos o nosso processo de venda. Entre a fase de qualificar e a fase de desenvolver, o nosso processo de venda pode dizer, olha, é preciso fazer alguma coisa. Entre a fase de desenvolver e a fase de propor, por exemplo, pode haver uma avaliação financeira do cliente com o qual estamos a trabalhar. E, portanto, nós temos essa necessidade de impor no nosso processo essas validações ou essas regras, e estas fases deste fluxo de vendas são pontos estratégicos onde podemos fazer essas validações, no fundo, criar pontos de controlo do nosso processo de negócio. Depois, aumentar a eficiência, fazer as coisas mais rapidamente, fazer as coisas melhor. De que forma? Com a integração das ferramentas de produtividade. Nós conseguimos inserir o Dynamics 365 diretamente no Outlook. Estamos no Outlook, sabemos que é uma ferramenta muito usada na comunicação de envio e recepção de e-mails com os nossos clientes. Estamos sempre numa perspectiva de vendas nesta demonstração. E sabemos que cai um e-mail. Rapidamente aquele e-mail identificamos que pode ser uma lead potencial, um negócio potencial, pode ser uma reclamação do cliente, que pode ser uma adjudicação do negócio que estamos a fazer com ele. E, portanto, diretamente a partir do Outlook, chamar o Dynamics e interagir com os processos de venda, criar uma lead, anexar um documento que é a adjudicação e, portanto, ajudar a ferramenta a ter mais informação sobre a nossa relação e sobre os nossos processos de venda com os nossos clientes. Ou, por exemplo, recebi um contacto de uma nova pessoa, o que é que o meu Dynamics Sales, o que é que o meu CRM sabe sobre este contacto? Olha, está aqui, já outras pessoas comunicaram com ele no passado, se calhar falas com uma pessoa tal dentro da tua empresa para perceber quem é. Portanto, é uma funcionalidade interessante e que liga o Outlook ao Dynamics 365. Depois, o Excel. Todos nós trabalhamos com o Excel. Em tempos, ouvi alguém da Microsoft dizer que o Excel era a ferramenta de maior sucesso da Microsoft, porque é tão usada, toda a gente usa. E, aliás, até é um vício para muitas pessoas. As pessoas têm problemas em deixar o Excel, como todos sabemos.
mas realmente é uma boa ferramenta, é espetacular. Podemos fazer edição de registros e a exportação dos registros do Dynamics diretamente para Excel, para fazermos o que sempre fizemos, ou editar os registros em massa, por exemplo, diretamente a partir da aplicação. Existe esta integração. SharePoint. O SharePoint é uma ferramenta de gestão documental. Também todas as empresas que têm Microsoft 365 têm um SharePoint. É uma ferramenta que nos permite guardar documentos, organizar documentos, colaborar em documentos. E o Dynamics também consegue fazer essa integração com o SharePoint. Às vezes, aliás, muitas vezes, quase sempre, nos processos de venda, existe sempre documentação. Ou é um caderno de encargos, ou é um documento de requisitos, ou é um ficheiro técnico, ou é uma tabela de preços, algo. Há sempre qualquer coisa nos nossos negócios que são ficheiros. E em vez de andarmos com eles no Excel, para trás, para a frente, internamente, no Excel não, no Outlook, para trás e para a frente, quantos de nós têm anexos e anexos e anexos na nossa caixa de entrada? E quantos deles são referentes a processos de venda? Pronto, essa informação pode estar diretamente associada à oportunidade, alimentar diretamente o processo, agregar informação. Como? Através de uma integração com o SharePoint, que pode ser útil por outras maneiras. Aliás, é útil de várias maneiras. Primeiro, porque os documentos ocupam muito espaço e o espaço tem um custo associado em termos de base de dados e os ficheiros não são as bases de dados não são o melhor sítio para guardar os ficheiros. Existem aplicações específicas de gestão documental. O SharePoint é uma delas. E, portanto, fazer esta integração é um ponto positivo sob esse ponto de vista. Outro é, por exemplo, nós podemos ter uma equipa multidisciplinar, onde parte das pessoas são da equipa técnica, por exemplo, tem que criar documentação ou aceder à documentação de um processo comercial, mas não precisam ter acesso a esse processo comercial. E, portanto, podem interagir a partir do SharePoint. E, portanto, também é uma ferramenta que nos permite aumentar a eficiência. Depois, Teams. Teams é comunicação. As pessoas trabalham e comunicam, e reúnem-se e também criam documentação através do Teams, muitas empresas. De que forma é que isto é trazido para dentro do Dynamics 365? De duas formas. A primeira é, a partir do Dynamics 365, podemos chamar o Teams dentro da própria aplicação no contexto. E então, por exemplo, se estivermos numa oportunidade, chamarmos o Teams e fizermos uma conversa com alguém no contexto da oportunidade, essa informação fica associada àquela oportunidade e é uma informação adicional que compõe, que dá a tal alma que eu digo ao processo de venda. Esta é uma forma. Outra forma é o contrário. Para as empresas que fazem grande parte do trabalho no Teams, como por exemplo é o caso da Incentia, nós trabalhamos muito em Teams. Somos uma empresa multirregional em vários países, com muitas equipas. Fazemos projetos em conjunto e, portanto, o Teams é a nossa ferramenta natural, reunimos, conversamos, falamos, produzimos documentação no Teams e, no nosso caso, por exemplo, também dá jeito de ter o Dynamics 365 diretamente no Teams, que é para não sairmos daquele hub de trabalho que é o Teams. E, portanto, também existe essa integração natural. Um novo ponto que o Dynamics 365 se propõe entregar às equipas de comerciais, que é aumentar a produtividade. E aqui já entra um conjunto grande de inteligência artificial. Existem várias coisas que o Dynamics 365 oferece sob o ponto de vista de aumentar a produtividade e que usam inteligência artificial. Alguns exemplos aqui que eu vou passar. Por exemplo, o Dynamics 365 tem a capacidade de fazer uma análise e uma avaliação preditiva das oportunidades. O que é que isto quer dizer? Baseado naquilo que aconteceu com os nossos registros, com os nossos negócios anteriores, ele tenta prever como é que um determinado negócio se vai comportar em termos de avaliação para o sucesso. Ou seja, quanto maior for a avaliação deste algoritmo, digamos assim, maiores são as chances de nós fecharmos o negócio. O objetivo é ajudar os comerciais a perceber de que forma é que, no contexto global dos nossos negócios que nós já fizemos e que temos em curso, de que forma é que esta oportunidade se posiciona e justifica porque é que o algoritmo justifica porque é que tem este score. Quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos e o que é que faz com que tenha esta avaliação. Isto pode ser muito útil, por exemplo, porque quando refinado este algoritmo, que é algo que nós podemos refinar, sob o ponto de vista de customização, conseguimos, por exemplo, fazer novamente, há bocado falei da lista de prioridades pela análise da relação, aqui podemos fazer uma lista de prioridades pela análise da avaliação. Portanto, se calhar
é-nos mais útil, e do ponto de vista comercial, dedicar mais tempo ou dedicar tempo primeiro às que têm melhor avaliação, ou ao contrário, novamente, depende da nossa situação. Outro fator muito importante no aumento da produtividade que está disponível no Dynamics e está em constante evolução atualmente, porque são novidades, são funcionalidades relativamente novas, são novidades, é a inserção de agentes de inteligência artificial a partir do Copilot diretamente na aplicação. Estes agentes podem ser muito úteis para nos ajudar, sob o ponto de vista de nós interagirmos em linguagem natural com ele, para nos ajudar a preparar informação, a resumir informação, a perceber quais são o trabalho que eu tenho em curso, o que é que eu perdi. Por exemplo, ajudar-nos a preparar para uma reunião com um cliente no contexto de uma oportunidade e ele dar-nos informação sobre, olha, aconteceu isto, isto e isto, para te preparares, tens que ter em atenção que já falaste com ele 3 ou 4 vezes, que ele já rejeitou um e-mail, que pediu para rever preços. Portanto, toda essa informação pode ser dita ou com maior rapidez conseguimos ter acesso a esse resumo dessa informação através destes agentes. Isto é realmente muito produtivo porque, de forma clássica, se nós não conseguirmos, sem esta gente, nós temos que fazer uma análise do que aconteceu, de ir ver, respondeu isto, respondeu aquilo, e aqui, desta forma, conseguimos alavancar a inteligência artificial para resumir as coisas para nós e para nos dar informação mais rapidamente. Outro exemplo é, por exemplo, vamos imaginar, eu estive de férias, um comercial esteve de férias e voltou agora para o trabalho e quer saber ou precisa saber quais são as oportunidades de negócio que foram recentemente atribuídas a ele. Por exemplo, o diretor comercial atribui-lhe um conjunto de negócios para ele lidar e ele pode usar a inteligência artificial para resumir essa informação e depois fazer um contexto muito rapidamente sobre aquilo que se está a tratar, o que é que ele tem que tratar, qual é o contexto, quais são as novidades. Portanto, alavancar aqui dos agentes da inteligência artificial presentes no Copilot diretamente na aplicação do Dynamics para ter essa informação. E por último, neste ponto de aumento da produtividade, Dynamics 365 tem pipelines e tem forecasts preditivos. Pipelines, obviamente, o que é que temos em agenda, o que é que vai fechar, o que é que perdemos, quantos negócios temos na rua, qual é o valor. E os forecasts preditivos podem ser muito interessantes para medir a performance da venda à medida que vai acontecendo. Estes forecasts preditivos, novamente, utilizam inteligência artificial para prever, baseado em dados anteriores, o que é que aconteceu, mas também permite-nos que nós façamos ou que nós customizemos critérios que influenciam esse algoritmo preditivo. Por exemplo, se calhar quando estamos em múltiplos territórios, se calhar temos um território mais dentro que outro, ou mais rápido, ou que nos interessa ter um critério diferente de avaliação neste forecast, algum aspecto que influencie, portanto, permite-nos que tenhamos essa customização feita. Os forecasts podem ser feitos ao nível da organização, portanto, equipas, pessoa a pessoa, equipas ou até a empresa toda. Podem ser feitos por território, se nós tivermos uma empresa que está distribuída em diferentes territórios geográficos. Estes territórios geográficos é um conceito absolutamente personalizável, né? Cada empresa pode considerar um território dentro do mesmo país ou pode considerar um território de diferentes países, ou então ser um forecast baseado no produto. Para as empresas, por exemplo, que produzem, que têm um produto, que produzem, se calhar interessa saber também performance produto a produto, ao invés de vendedor a vendedor. O objetivo, mais uma vez, é tentar antecipar informações às equipas comerciais para dizer, baseado na tua performance, o teu forecast, estás assim, estás assado, vais falhar, vais cumprir, vais exceder. Portanto, esse é o objetivo principal, é antecipar a informação. Percebe-se que aqui, nestas ferramentas modernas, o objetivo principal é sempre trazer informação antes que as pessoas deem conta que precisam dela. O máximo de informação possível. Depois, sob o ponto de vista de customização, todas estas coisas que estamos aqui a falar, de processos, de formulários, de atributos, de fluxos, tudo isto é customizável. O Dynamics 365 Sales é uma ferramenta amplamente customizável, portanto, ela existe
como ferramenta disponível para instalar e para ser usado, mas obviamente todas as empresas podem ter processos de venda diferentes, ou modelos de segurança diferentes, ou relatórios diferentes, e a aplicação permite-nos que haja essa customização. Essa customização pode ser feita de várias formas. Grande parte da customização é feita sob o ponto de vista funcional, ou seja, não é preciso desenvolvimento. Customizar um fluxo de dados, ou customizar um formulário, ou customizar a segurança, quem vê o quê e porquê e quando é que vê. Tudo isso é feito sob o ponto de vista funcional, portanto é configuração, digamos assim, mas também há cenários mais avançados onde é preciso customizar o processo, fazer regras, lançar pedidos de avaliação, lançar pedidos de aprovação, ou fazer uma nova integração, e nesses cenários mais avançados a plataforma também tem disponível interfaces de desenvolvimento em código, mais clássico como conhecemos. Mas não é a única forma de estendermos o Dynamics ou de customizarmos o Dynamics 365. Também podemos alavancar das Power Apps para fazer o desenvolvimento e a extensibilidade da Dynamics Sales, do Dynamics 365 Sales. Como? As Power Apps são, no fundo, aplicações móveis de desenvolvimento ágil e rápido. O objetivo aqui principal é fazer aplicações mais simples, mas mais rápidas e que possam ser entregues rapidamente. São aplicações multiplataformas e que têm uma forma de desenvolvimento, um editor que é muito típico da Microsoft, faz lembrar um pouco o PowerPoint, em esteroides, e tem um conceito de drag and drop. As pessoas vão arrastando os componentes da aplicação. São aplicações que se ligam a dados que já existem, e isto é muito interessante porque as empresas já têm aplicações de gestão, e essas aplicações de gestão já têm dados, e o Dynamics 365 Sales também pode ser uma aplicação de gestão e que também produz dados. E aqui as Power Apps podem ser uma forma de nós fazermos uma aplicação que ligue dois mundos diferentes, duas aplicações diferentes, duas aplicações de gestão diferentes, por exemplo, um ERP e o meu Dynamics 365. Para isso, a Microsoft disponibiliza centenas de conectores que já existem, que estão feitos, podem ser usados, que permitem que nós nos liguemos a múltiplas aplicações que existem no mundo todo. E estas aplicações não são só de gestão, às vezes são gestores de e-mail, ou gestores de tarefa, ou de gestão documental, PDF. Portanto, todos esses conectores existem, já há muitos, e quando não existe um conector para o nosso cenário, permite-nos que nós façamos esse conector. Vou-vos dar um caso prático para perceberem de que forma é que isto pode estender o Dynamics. Nas nossas equipas comerciais, que usam o Dynamics 365 Sales para fazer a gestão dos clientes, muitas vezes, aliás sempre, tem que ter informação sobre a conta corrente do cliente. O que é que ele tem em dívida, quanto é que falta a pagar, quais são as faturas lançadas, como é que estão as encomendas em termos de entrega. Essas informações são necessárias a uma equipa comercial. E, normalmente, essas informações estão a ser geridas num ERP. E então, através das Power Apps, nós podemos trazer para dentro da nossa ficha de cliente essas informações no contexto correto, sem ter que fazer uma integração extremamente complexa entre as duas aplicações. Porque a informação está visível diretamente para o comercial e é o que ele precisa, é ter essa informação. Então, aí é um exemplo onde as Power Apps podem ser muito úteis, mas há várias, há muitas outras. Podemos também usar ou estender o Dynamics 365 através do Power Automate para agilizar processos, fluxos, digamos assim. O que é o Power Automate? É uma ferramenta que se propõe a que consigamos manipular ou encadear um conjunto de ações quando acontece qualquer coisa. E essa qualquer coisa pode acontecer em diferentes aplicações que nós usemos dentro da nossa empresa. Pode ser o nosso Dynamics, pode ser o nosso ERP, pode ser o nosso e-mail. E, portanto, assim que acontece qualquer coisa, eu posso iniciar um fluxo de ações que faz outras coisas. Por exemplo, quando nós é que não temos um e-mail chamado vendas@minhaempresa.com. Muitas empresas têm, ou info@minhaempresa.com. Assim que cai um e-mail, e nesse e-mail o que é que eu recebo? Recebo leads ou pedidos, ou pedidos de contacto. Assim que cai um e-mail nessa caixa de e-mail, porque é que eu não abro diretamente uma lead no meu Dynamics 365 Sales? Para ter a informação logo, faz parte da minha ferramenta de gestão, ao invés de ficar só no e-mail.
E, portanto, é através do Power Automate que eu consigo fazer essa encadeamento de ações. Cai um e-mail, escreve uma lead, atribui a lead à minha equipa comercial, acabou. Para isso, o Power Automate, para ajudar na abordagem ou na adoção destas ferramentas, já possui um conjunto alargado de templates que os utilizadores e as pessoas podem usar podem usar o template logo do início, mas podem usar também para não começarem do zero, como um início que conseguem comparar para depois adaptar, e usam também os mesmos conectores que as Power Apps usam para se ligar a diferentes ações, que é para conseguir perceber que há determinados acontecimentos noutras aplicações que me interessa capturar para iniciar um fluxo, ou interessa-me fazer qualquer coisa noutra aplicação derivada de um acontecimento numa outra aplicação. Portanto, automação de fluxos. E depois temos o Power BI, ainda dentro da Power Platform. A maior parte das pessoas que estão aqui já ouviram falar certamente do Power BI, fazer relatórios de dados interativos, dinâmicos, que consegue ligar múltiplas fontes de dados. Aqui o que eu vos queria trazer a ideia é de que nós podemos ter o Power BI inserido dentro do meu Dynamics 365 Sales, do nosso Dynamics 365 Sales, para dar no contexto certo aos nossos comerciais análises mais elaboradas, relatórios mais elaborados e que às vezes até têm outras fontes de dados, como o RP, por exemplo, conseguir dar esse contexto às nossas equipas comerciais, com o objetivo sempre de aumentar a informação que esses comerciais têm para conseguir vender melhor. E por último, falar um pouco do Copilot Studio, como é que ele encaixa nisto tudo. Copilot Studio, nós vimos, aliás, eu falei, que existem já agentes de inteligência artificial dentro da aplicação do Dynamics, que já lê as nossas informações, mas pode haver cenários onde também temos a necessidade de fazer um agente que é especializado num determinado assunto e que essa informação não é propriamente do Dynamics 365, é de outras fontes de dados. Por exemplo, é do nosso ERP ou, por exemplo, é do nosso sistema de gestão da qualidade. E é aí que o Copilot Studio se insere. Permite que nós façamos agentes de inteligência artificial especializados num determinado assunto, ou mais do que um assunto, com o objetivo sempre de acelerar a produtividade das pessoas, oferecendo a informação de forma mais ágil, mais rápida, através de uma interface humana com esse agente. Tem a capacidade de se ligar a múltiplas fontes de dados. Aliás, isto é comum a todas estas ferramentas de Power Platform e Copilot Studio do ponto de vista da Microsoft. A Microsoft tem essa atenção de perceber que as empresas trabalham em diversas ferramentas e nem todas as ferramentas são do universo da Microsoft, e está tudo bem, e oferecendo a capacidade de quer a Power Platform, quer o Copilot Studio, se ligarem a essas fontes de dados. O objetivo é agilizar as vendas, neste caso, ou agilizar a informação noutros cenários, aumentar a produtividade. Eu tenho aqui um vídeo que queria partilhar com vocês, é um vídeo de 1 minuto, para tentar transmitir este conceito. Eu vou pôr aqui a dar. Julgo que está perceptível o que é que o vídeo tentou mostrar, mas a ideia é, há um agente, um Copilot, nós fazemos uma questão sobre como é que está o meu orçamentação para as despesas, ele não sabe responder,
e nós customizamos esse agente para conseguir ler a informação do nosso ERP. Naquele caso era o SAP, mas não precisa ser o SAP, pode ser a Cegid, pode ser o Primavera, pode ser o Sage, pode até ser a nossa aplicação de gestão da produção. Portanto, ligamos os dados, o nosso agente a esses dados e ele passa a contar com essa informação para poder inferir conhecimento. A inteligência artificial é isso, é informação que depois consegue manipular, tratar muito mais rápido que qualquer pessoa para conseguir inferir conhecimento e dar informações às pessoas, aos utilizadores. Por fim, e para terminar, eu gostava de acabar com o mesmo slide que comecei, do ecossistema. Agora que vos falei de um conjunto de cursos e de coisas, de que forma é que isso se encaixa neste ecossistema? Portanto, nós falamos do Sales, que é uma ferramenta de gestão das vendas e um CRM que se posiciona nesta camada, portanto é uma ferramenta empresarial. Falamos da Power Platform através da extensibilidade por aplicações, da análise de relatórios e automação através do Power Automate. Falamos de ferramentas de colaboração sob o ponto de vista de que forma é que podem aumentar a eficiência no nosso processo de vendas, nos nossos e-mails, nas nossas reuniões. E falamos também do Copilot Studio, de que forma é que podemos fazer agentes e de que forma é que esses agentes também já estão na aplicação para aumentar a rapidez com que nós avaliamos a informação produzida pelos nossos processos. Dizer que toda esta tecnologia está disponível é extraordinário. É extraordinário ver toda esta tecnologia num ecossistema só. A Microsoft fornecer tudo isto para que nós possamos usar. Abre imensas portas para melhorarmos os nossos processos, para sermos mais eficientes, para sermos mais eficazes, neste ponto de vista das vendas, mas há outras áreas que podem ser endereçadas neste ecossistema. E dizer, por último, que, independentemente de ser um ecossistema, não significa que tenhamos que usar todas as coisas para que consigamos usar parte dessas coisas. O que eu quero dizer é todas as aplicações continuam a funcionar em si mesmo, sem haver necessidade que adotemos as outras. Eu não preciso de usar nada da Power Platform, se quiser apenas e só usar Dynamics 365 Sales para a gestão do meu processo comercial. Eu não preciso de ter o Project Operations para a gestão do projeto e o das vendas para conseguir usar o das vendas. Portanto, podemos adotar partes deste ecossistema, obviamente. Este ecossistema funciona sempre, ou consegue trazer muita mais informação e agregar muita mais informação se usarmos mais ferramentas deste próprio ecossistema. E é isso. E agora, se vocês tiverem alguma questão, estou disponível para responder. Espero que não sejam muito difíceis. Obrigada, Bruno. Foi uma excelente apresentação. Sim, agora temos aqui um momento para algumas questões, caso tenham alguma. Bruno, a nível de licenciamento, disseste que então na parte do CRM, né, para utilizar esta funcionalidade, nós podemos ter apenas o licenciamento para o CRM, é isso? Sim, Não necessariamente. Desculpa. Sim, em termos de licenciamento, todas as ferramentas podem ser licenciadas independentes uma das outras. Portanto, CRM Sales podemos ter o licenciamento apenas só para isso. Dizer só aqui que o Pedro Pereira comentou e bem que, embora a maior parte dos slides estavam em inglês, porque a Microsoft é uma empresa inglesa e a maior parte dos materiais são em inglês, dizer que estas ferramentas estão em português, são multimoeda e são multi-empresa também. Portanto, toda a aplicação está em português, está disponível em português e funciona normalmente. E a questão também da integração com o ERP pronto, facilita ainda mais o acesso às informações, não é? Sim, é muito comum na adoção de uma ferramenta CRM haver cenários de integração com o ERP, porque o ERP é uma ferramenta amplamente distribuída por todas as empresas, não é? E o processo comercial encaixa na parte das vendas com o ERP. Essa integração é feita, existe e é capaz de ser desenvolvida em cenários mais complexos. Nós não conseguimos dar resposta com uma integração através da Power Platform, que na maioria dos casos é possível fazer,
podemos sempre apoiar no Azure para fazer integrações mais complexas, cenários mais complexos. Sim, isso depois depende de caso a caso, não é? Sim, há empresas que têm um fluxo Oi. de vendas mais simplificado que outras, não Uhum, é? uhum. E temos aqui também mais informação que a nível do licenciamento é conforme, portanto, a dimensão e exigência das empresas, diz o Pedro, que também faz parte da Incinte, claro. Ahm, nós estamos disponíveis agora e mais para frente também. Entraremos em contacto também após o webinar para perceber o que é que acharam do webinar e como é que nós podemos fazer as coisas acontecerem em cada negócio aqui representado através dos participantes que aqui estão. Não havendo questões de momento, acredito que possamos, dar por encerrado então o webinar. Bruno, queres acrescentar mais alguma coisa? Nós na ICTCore, através da ICTK Verde, estamos disponíveis para endereçar algumas questões que vocês tenham, ou se tiverem mais interesse nesta aplicação, até fazermos demonstrações, se calhar, um pouquinho mais customizadas, ou mostrarmos a aplicação. Portanto, se tiverem o interesse, estamos disponíveis. Boa. Obrigada, Bruno. O Pedro também está aqui a dar algumas informações. Cíntia já tem um conector standard para a primavera, agora é Segid. Pronto, a nível do CRM Dynamics Sales há um pacote standard para a implementação, mas que pronto, isso irá ser definido após uma primeira conversa e perceber as dimensões e as exigências de cada empresa. Mas sim, já existe, há a possibilidade de um pacote standard que já vem com esta tal possibilidade de integração com a RP Primavera e importação dos dados dos clientes. A partir daí, em Uhum, cenários onde é preciso um desenvolvimento, uma customização, de acordo com as necessidades e com a vontade de cada empresa, uhum, nós temos também essa oferta de serviço onde conseguimos fazer essas uhum, customizações e alavancar ou estender, digamos assim, o CRM Sales dentro da empresa. certo, certo. Tá bom. Então, muito obrigada, Bruno.